Olá, boa tarde, família! É louco pensar como o tempo passa, né? Faz praticamente um ano que eu e Bia, pela graça de Deus, fomos chamados para assumir a igreja em São Paulo. E foi algo muito louco. De verdade, muitos de vocês acompanharam aí a trajetória. Mas claro que não é a minha igreja, não é a igreja da Bia. A gente está falando da igreja de Deus. E quando a gente pensa de algo que pertence a Deus, você quer ser zeloso com isso. Você quer cuidar como algo muito, muito precioso. Igual quando você aluga um carro. Talvez você já teve que alugar um carro. Carros são caros, ainda mais agora. Na verdade, tudo aumentou o preço. E você, quando você vai alugar um carro, você tem que ir lá, dar o seu cartão de crédito. Right? E você tem que deixar um calção lá. E depende do valor do carro. Quanto mais caro o carro, mais caro o calção. E lá você assina um contrato que fala o preço que você tem que pagar se você tiver que acionar a franquia do seguro. E você não vai gostar nada de ter que pagar isso. Ainda mais um carro que não é seu. Imagina causar um acidente. Você não quer que isso aconteça, não é? Então você quer cuidar bem do carro, quando você aluga um carro. Agora, a gente está meio que alugando a igreja de Deus, não é? Porque Deus nos permitiu usar a igreja, não aqui o salão. Estou falando da igreja, amém? Que somos nós. Deus permitiu e tem permitido que nós possamos usufruir da igreja dele, enquanto a gente está aqui na terra. Isso não é incrível? Não é incrível quando, sei lá, você tá... Eu não tenho um carro, eu tenho uma bicicleta. Mas quando eu posso alugar um carro, uau, eu fico animado com isso. Falo, Bia, vamos lá, vamos sair. Eu fico animado, por quê? Porque eu não sei como é ter isso no dia a dia. Agora, Deus nos deu a igreja dele. Talvez como um aluguel, não é? Não que ele vai cobrar em dinheiro. Mas ele quer que a gente cuide, não é? Você não quer dar uma igreja quebrada para Deus. Então, algo que a gente constantemente pensa, desde que a gente assumiu a igreja é, o que a igreja precisa? Qual a necessidade da igreja? E algo, irmãos, que, lembrando, se a gente entende que é a igreja de Deus, cada um de nós vai querer pensar isso também. O que a igreja precisa? E eu fiquei muito animado de estudar Atos capítulo 12 nessa semana. E a gente vai dar sequência à nossa série de Atos, e juntos nós vamos encontrar a resposta dessa pergunta. O que a igreja precisa hoje? Então vamos lá em Atos 12. E vamos responder essa pergunta. O que a igreja precisa? Vamos fazer uma oração antes da gente começar Atos 12. Bom, Pai querido Deus, muito obrigado, Senhor amado, por estarmos aqui hoje na presença do Senhor. Pai, muito obrigado, porque ainda que imerecidamente, nós estamos alegres, porque o Senhor nos adotou como filhos. Pai, o Senhor nos permitiu usufruir da sua igreja, comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, isso não tem preço. Não tem preço que pague. Pai, não tem nada nessa vida que possamos dar em troca desse dom celestial, desse presente que o Senhor nos contemplou. Por isso estamos animados. Por favor, nos ajuda a tirar lições espirituais para os nossos corações de Atos 12 e sair daqui com decisões para ter ainda mais zelo, mas ainda mais apreço pela sua igreja. Pai, te amamos e oramos em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Atos 12, versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público, depois da Páscoa. Nós lembramos, recapitulando um pouco, o que aconteceu nos últimos capítulos.
A igreja finalmente começa a se espalhar até os gentios. A igreja começa a chegar como Jesus tinha dito que seria lá em Atos capítulo 1, até os confins da terra. A igreja começou a alcançar muitas pessoas. E lembra, é uma promessa da Bíblia. Quanto mais a igreja cresce, mais a perseguição também cresce. A gente já estudou Estevão, que foi o primeiro mártir descrito na Bíblia. Agora, nós acabamos de ler sobre o segundo mártir descrito na Bíblia, o primeiro mártir a morrer como apóstolo. Nós vemos aqui a morte de Tiago, irmão de João, um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Você tem noção disso? Aqui nós vemos o rei Herodes. Que Herodes é esse? Tem alguns Herodes relatados na Bíblia. Se a gente recapitular lá de Mateus 1, quando a Bíblia descreve o nascimento de Jesus, nós vemos Herodes, Mateus 2, a gente vê um Herodes sendo citado lá, que é Herodes o Grande, o neto de Herodes o Grande, que mandou, aliás, Herodes o Grande é o que mandou matar os bebezinhos, lá quando Jesus nasceu, porque ele queria com isso matar Jesus. E aí José e Maria, eles têm que migrar para o Egito por um tempo, até que Herodes morresse. Esse é Herodes o Grande. O neto dele chamava Herodes Agripa I. E é esse Herodes que é descrito aqui em Atos 12. Esse Herodes foi um Herodes muito ruim também, de coração. Porque aqui ele manda prender discípulos, só porque eram discípulos. E entre esses discípulos ele prende Tiago, que era um dos 12 apóstolos de Jesus. Como eu falei, um dos 3 discípulos, um dos 3 apóstolos mais próximos. E ele manda matar Tiago à espada. Muito provavelmente decapitado. Pensa a perda disso para a igreja, irmãos. A gente está falando do começo da igreja, que a igreja não tinha nem 10 anos. A igreja de São Paulo tem 10 anos. Imagina se a igreja de São Paulo tivesse sido fundada pelos 12 apóstolos. E eles se espalham para evangelizar o mundo inteiro, e um desses apóstolos, ele morre decapitado. Imagina se uma tragédia assim acontece, se alguém como Raul morre como um mártir hoje. Imagina a perda disso para o movimento, hoje no século 21, amém? Imagina isso, imagina a perda. E não só isso, aqui Pedro também é preso, que era um dos 3 também mais próximo de Jesus, talvez o mais próximo dos 3. Então, um dos apóstolos acaba de morrer decapitado. Outro dos apóstolos é preso e está prestes a ser morto também. Imagina o que acontece se eles perdem não somente Tiago, mas eles perdem também Pedro. Então, o que a igreja precisa? Nosso primeiro ponto de hoje. A igreja precisa de você. Eu pensei naquela propaganda americana, sabe? Quando eles foram para a guerra. A gente precisa de você. É verdade, a gente entende isso para Pedro, a gente entende isso para Tiago. E claro, eles eram apóstolos, mas antes de ser apóstolos, eles eram discípulos de Jesus. Então, cada discípulo de Jesus é essencial para a igreja. Essa não é uma ideia minha, essa é uma ideia da própria palavra de Deus. Vamos lá em 1 Coríntios 12 comigo. Primeira Coríntios 12. Versículo 22. Fala. Aliás, versículo 21. 1 Coríntios 12, 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, tratamos com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta.
a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Que escritura extraordinária, irmãos. Porque ela descreve a igreja, ela compara a igreja com um corpo. E, a Bíblia, e aqui fala aquilo que a gente consegue entender de uma forma intuitiva. Você não pode dizer que uma parte do seu corpo é mais importante. Experimenta não ter essa parte funcionando direito. Então, muitos aí pegaram Covid, né, durante esses 2 anos de pandemia. É terrível ficar sem sentir cheiro, não é? Talvez você já foi para a praia e voltou com o ouvido entupido. É terrível ficar com o ouvido entupido, não é? Talvez, eu não sei, você já teve algo nessas coisas que a gente considera menos importantes. Claro que as partes mais importantes a gente já sabe, não pode dar nada de errado aí. Mas você vê quão importante é o corpo como um todo. E Paulo usa essa analogia para descrever a importância de cada discípulo na igreja. E é claro, na vida cristã nós vamos ter altos e baixos, irmãos. Não é só feita de altos. Mas é como a bolsa de valores, a vida cristã. Você tem que subir caindo, amém? Então, ainda que temos altos e baixos, no tempo nós temos que estar crescendo sempre com Deus. Temos que estar mais perto de Deus. Sim, às vezes tropeçamos, mas levantamos. Às vezes tomamos algumas facadas aí, temos algumas feridas de guerra. Mas nós perseveramos. Por quê? Porque amamos a Deus. Entendemos que a igreja precisa de nós, de cada um de nós. E não sou eu falando isso. Aqui a Bíblia deixa claro, os membros que parecem mais fracos são indispensáveis. Talvez você se sinta fraco hoje espiritualmente. Talvez você olhe para a sua semana e você veja, nossa, eu não tive excelentes tempos com Deus essa semana. Eu não me sinto tão forte. Eu não evangelizei como eu poderia essa semana. Olha, eu não servi tanto quanto eu poderia. Eu não tive em tantos estudos bíblicos quanto eu poderia. Mas ainda que você se sinta fraco, isso não faz de você dispensável. Você é indispensável para Deus. Isso inspira, se a gente pensar ainda mais no mundo que a gente vive hoje. A gente vive num mundo hoje em que tudo se torna cada vez mais descartável, não é? Eu não sei quem que estava falando isso comigo, eu não lembro. Mas a gente estava falando do frio que fez essa semana. Aí alguém me falou, nossa, dava vontade de só ter louça descartável em casa. Por quê? Eu não ia precisar limpar, ia jogar fora já a louça. Eu falei, nossa, que ideia boa. É verdade, acho que eu vou fazer isso, né? O meio ambiente, não, talvez não é bom. Débora, desculpa, Débora, perdoa. Mas para o frio é bom, não é? Seria bom. A gente vive num mundo, ok, pode ser plástico biodegradável, não é? Ou aquele de papel, sabe? Mas qual é o ponto? A gente vive num mundo hoje em que as coisas são descartáveis. Mas não só as coisas, as pessoas são descartáveis também. Você tem mais idade, talvez a empresa não vai mais te querer. Porque você se torna um funcionário caro. Você se torna descartável aos olhos do mundo. Você tem uma doença, talvez a empresa não vai olhar mais para você com os mesmos olhos. Por quê? Você vai gerar mais gastos. Talvez você não vai poder trabalhar na mesma produtividade. Ou você não tem experiência. Também, você é descartável, porque querem alguém com experiência. Então, não pode ter falta de experiência, não pode ter muita experiência. Não é uma coisa de louco isso? Esse é o mundo que a gente vive, é um mundo que é louco. É um mundo que torna pessoas tão valiosas para Deus. Pessoas pelas quais Jesus morreu e deu o sangue dele. E tornam essas pessoas descartáveis. Mas me anima a pensar que na igreja não é assim. Não é assim. E mais, a Bíblia fala, se tem alguém que não tem tanta honra, a gente dá mais honra para essa pessoa. Para que ela entenda o valor dela aos olhos de Deus. Então é isso que nós precisamos entender hoje. Quão valioso nós somos para Deus. Por isso que quando alguém falta no culto, nós nos importamos. Nós mandamos mensagem,
Nós vamos na casa, às vezes, ter um tempo com a pessoa, saber se ela precisa de algo. Nós nos preocupamos. Imagina se alguém da sua família não aparece em casa hoje. Alguém que mora com você. Você não vai esperar até semana que vem, ver se essa pessoa aparece em casa. Não é? Se é o seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu filho. Você vai atrás. Você não espera. Você faz o que é preciso. Você liga para a pessoa. Você, entende? Você tenta achar ela de alguma maneira. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê hoje ainda nas igrejas. Nas igrejas, se você falta, ninguém percebe. Ninguém se importa, ninguém dá a mínima. Talvez depois de uns 6 meses, 1 ano, alguém vai falar, nossa, faz um tempo que você não está sumido, né? Caramba. Não estava semana passada, faz 1 ano que eu não venho. Não é? É triste isso, porque esse não é o padrão que a Bíblia ensina para a igreja. E nós nos acostumamos com isso, a não prestar contas, achar que a gente pode ser independente, achar que a gente pode viver na igreja do jeito que a gente quer. Mas não é assim, e não é controle isso. É amor. É amor. Porque nós não decidimos ver isso como amor. E olha, eu prefiro ser parte de uma igreja em que se eu estou fraco, se eu não venho no culto por alguma razão, talvez por uma falta de convicção minha mesmo, as pessoas vão atrás, elas insistem, elas me ligam, elas me procuram, elas se importam. Eu prefiro ser parte de uma igreja assim, do que ser parte de um lugar em que todo mundo é indiferente. Eu nunca vou esquecer de um professor meu do ensino médio. Ele sempre repetia isso. E algo que me ajuda, sempre lembrar. Ele falava, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Você anda na rua e você se acostuma a ver pessoas morando na rua. Ver pessoas revirando lixo. Mas isso não é para se acostumar. Isso não é para ser indiferente, só para passar. E às vezes eu faço isso. Mas isso é fruto de um coração ruim. E não podemos ser indiferentes na igreja. Ainda que Jesus fala ainda em Mateus 10, que o coração de muitos vai se esfriar. Nós precisamos de uma igreja quente para Deus, amém? De uma igreja que se importa. De uma igreja que estamos aqui olhando. Nossa, será que está todo mundo aqui no meu bate-papo? Será que alguém não está aqui? O que aconteceu com essa pessoa? Entende? Será que aconteceu algo com ela, com a família dela? Será que tem algo que eu posso fazer, algo que eu posso orar? Nós queremos essa igreja, mas para sermos essa igreja, cada um de nós precisa entender o nosso valor aos olhos de Deus, que a igreja precisa de vocês. Vocês estão comigo, família? Em Filipenses 1, Paulo fala algo muito radical aqui. É louco imaginar ter essa ousadia de Paulo. Em Romanos, Paulo fala, eu preferia perder a minha salvação, se eu pudesse salvar o povo judeu. Imagina isso. Imagina você estar disposto a ir para o inferno, se você pudesse ver o seu povo sendo salvo. É algo muito forte. Pode ser até fácil de dizer, mas isso ser uma convicção é algo muito radical. E o que ele fala aqui em Filipenses, talvez é tão radical quanto o que ele fala para a igreja em Roma. Filipenses 1, versículo 21, olha o que ele fala. Porque para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Ele fala, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que estou a permanecer e continuar com todos, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Paulo aqui, ele diz, ele tem que fazer uma escolha. E não é MEC ou BK. Porque essa escolha é muito fácil até, né? É BK, com certeza.
Gente, não vou nem discutir isso. Mas Paulo fala, eu tenho que fazer uma escolha. E a escolha é morrer, o que para mim é lucro. Olha isso. Para Paulo morrer era lucro. E é muito melhor, ele fala. Por quê? Porque eu vou estar com Jesus. Eu vou estar no céu. Eu vou terminar a corrida. E a outra escolha é ficar com vocês, que estão em pecado, que são orgulhosos, são difíceis, que faltam no culto, não vão no culto de semana. Não estou falando de vocês, gente. É filipenses aqui. Que não evangelizam. A igreja em São Paulo é incrível. Mas olha, por exemplo, a igreja em Corinto. Aí você vai ver o que é um problema de verdade, não é? Mas Paulo fala, mas eu prefiro ficar com vocês. Eu prefiro, por quê? Porque assim vocês podem, ele fala no versículo 25, ele fala, para o seu progresso e para a sua alegria na fé. Porque assim eu posso ajudar mais a igreja, eu posso ensinar mais a igreja por mais tempo, e é para isso que eu estou aqui. Se nós estamos vivos hoje, se nós estamos aqui nesse culto esse domingo, é por duas razões e duas razões somente. Porque seria muito melhor você ser atropelado voltando para casa. Seria uma alegria. Porque se você morre como discípulo, você vai para o céu. Entende? Imagina se o Freitas está voltando para casa. E ele é atropelado pelo metrô na linha amarela. Se alguém arremessa ele no trilho do metrô. A gente vai ficar triste. A gente vai ficar triste, claro. Freitas é muito querido. Entende? Mas ia ser muito melhor pro Freitas. Porque ia estar no céu. É um discípulo de Jesus. Mas se nós estamos aqui hoje, é por duas razões. Se estamos aqui hoje, é por duas razões. Número 1, salvar os perdidos. Entende? Por que ir numa semana inteira no seu trabalho, se não for para isso? Se você vai a semana inteira no seu trabalho e não compartilha a fé, então é pelo dinheiro. Se você vai a semana inteira na faculdade e não compartilha a sua fé, então é pelo diploma. Não tem outra explicação. Porque a gente está aqui para salvar os perdidos. Vocês estão comigo? Mas a segunda razão, e é a razão da gente estar aqui agora na igreja. Porque ou a gente está na faculdade, no trabalho, ou a gente está na igreja, não é? Espero que sim, por favor, né? Se a gente está aqui na igreja, é para manter os salvos. Porque nós sabemos que a Bíblia ensina que uma vez salvo, nem sempre salvo. Então temos que perseverar até chegar no céu, o que é melhor para todos nós. Então, se o Freitas morre, é bom para ele, mas ele precisa estar aqui, servindo a igreja, servindo os irmãos, para que não só ele chegue no céu, mas que cada discípulo de Jesus aqui também chegue. E eu aprecio o coração dele, de servir cantando nas canções, servir no bate-papo, evangelizando. A gente estava junto lá quinta-feira, pregando a palavra de Deus. Servindo quando ele está na rap, fazendo pizza para os discípulos. Servindo, mandando tempos com Deus que ele tem, por mensagem. Mas essa é a missão não só do Freitas. Não só o Freitas precisa entender que a igreja precisa dele, cada um de nós também. Eu penso muito no filme Tropa de Elite. Tem uma cena que o Capitão Nascimento está dando uma aula para os novos recrutas. E no meio da aula, um deles cochila. E sabe o que ele faz? Ele fala, você quer dormir? Ele pega e tira o pino da granada e coloca na mão dele. Bom, se você dormir, todo mundo explode aqui. Porque você tem que continuar segurando a granada, né? Para ela não explodir.
Esse cara ficou acordado a aula inteira. Por quê? Porque ele entendia isso, que ele era essencial. Cada um de nós aqui tem uma granada nas mãos. A gente pode explodir essa granada na igreja, ou a gente pode jogar para fora da igreja, explodir o mundo, explodir o pecado, explodir Satanás. Então vamos segurar essa granada aqui agora e vamos explodir ela lá fora. Amém, família? Vamos em Atos 12 de novo. Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Uau, irmãos, nós vemos aqui a cena de um filme. Pedro, ele estava na prisão. Ele estava algemando nas mãos, nos pés. Ele estava dormindo. Eu não sei como que ele conseguia dormir nessa posição, né? Tem pessoas que dormem em pé no metrô. Ele estava dormindo, com os pés e as mãos algemadas. Ele estava sem roupa, ele estava descalço. Estava numa situação horrível. E ainda assim ele conseguia dormir. E aí um anjo acorda ele. E ele fala, Pedro, põe as sandálias, põe a roupa, se veste, vamos. E aí as celas começam a se abrir, olha isso. Eles passam pelos guardas, os guardas não veem ele. E quando eles chegam na frente de uma das portas, a porta se abre sozinha. Uau, imagina essa cena. E Pedro saiu e ele entende, nossa, finalmente eu entendo agora. Que Deus me libertou. Agora, tinha algo que Pedro não entendia ainda. É o que fala no versículo 5. Que enquanto ele estava preso, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Segundo e último ponto de hoje. Você precisa da igreja. Não tem nada mais poderoso para Deus do que a oração coletiva da igreja. Orações coletivas, elas têm poder. Quando toda a igreja ora por algo, milagres acontecem. A gente acabou de ver o relato de um milagre na Bíblia. Pedro ser liberto milagrosamente, claro, por um anjo. Mas foi por quê? Porque todos os discípulos da igreja estavam orando. É impossível a gente esquecer o que aconteceu 2 anos atrás com o pai do Raul. A gente lembra da história, mas é bom lembrar quando milagres assim acontecem. Porque ele soube da notícia que o pai dele estava com câncer e num estado terminal. O que você faria nessa situação? E o Raul pediu para toda a igreja orar pelo pai dele, não só se curar do câncer, mas se tornar um discípulo. Lembrando que ele tentou chamar o pai dele, desde que ele é discípulo, há mais de 25 anos, convidando o pai dele, todos os anos, várias vezes por ano. E o pai dele não queria estudar a Bíblia. E mais, o pai dele ficava mais duro a cada ano. Mas isso amoleceu o coração do pai dele, o câncer. Mas, sem dúvida, a oração dos discípulos, não só aqui em São Paulo, mas de vários lugares do mundo, porque o Raul é muito querido, fez com que o pai dele não fosse curado,
mas se tornasse um discípulo e pudesse ser batizado. E semanas depois do batismo, ele foi para a glória com Deus. Isso é um milagre. Depois, a mãe do Raul se converteu. E claro que a igreja continuou orando por ela também, porque o Raul pediu. E essa semana, irmãos, um outro milagre grandioso aconteceu. Eu não sei se vocês viram, mas a mãe do nosso irmão Kip McKim, o líder do movimento, essa semana foi batizada e agora é a nossa irmã em Cristo. Uau, é incrível, ele é discípulo por 50 anos, se eu não me engano. 50 anos foi o aniversário dele agora. 50 anos compartilhando a fé com a mãe dele. E agora ela se converteu. E claro que tinha irmãos no mundo inteiro orando pela mãe dele. Então, olha o poder de orações coletivas na igreja. José Eugênio, esposo da Cleibe. Os irmãos aqui oraram por ele intensamente. E na conferência nós vimos um milagre, que foi o batismo dele. Mas ainda assim, irmãos, ainda com todos esses milagres, eu acho que a gente não tem entendido ainda. A gente não compreende bem o poder das orações coletivas. Se a gente entendesse, a gente oraria mais, coletivamente. A gente oraria. Até igrejas religiosas entendem. Você passa na porta da igreja e tem um livrinho de oração. Essa semana, do nada, um cara da Argentina me ligou. Nunca ouvi a cidade que ele é parte. Ele perguntou se era de outra igreja. Eu não sei como que ele conseguiu meu número. Eu falei que não, eu tentei falar em portunhol com ele. E no final, eu acho que você é colombiano, né? Não? Talvez. Mas, não, é geral? Beleza. Tá vendo como eu não sei espanhol? Mas, no final ele falou, ok, você pode orar para mim, por favor? Não, ele pediu duas coisas. Ele queria estudar a Bíblia. Eu passei o contato dele pro irmão lá de Santiago. Mas ele falou, você pode orar, por favor, para eu poder mudar a minha vida e me arrepender dos meus pecados? E eu falei, claro, eu posso orar. Eu vou orar assim que terminar a ligação. Então, assim que terminar a ligação, eu passo seu contato para um irmão, que pode estudar em espanhol com você, e eu oro por você. Ele, obrigado. A gente desligou. Eu passei imediatamente o contato dele pro irmão. Mas no dia seguinte, quando eu estava tendo meu tempo com Deus, eu me dei conta, nossa, eu não orei por ele. Eu falei que eu ia orar por ele, mas eu não orei por ele. Quantas vezes, irmãos, pessoas têm te pedido orações, e assim como eu, você esquece? Quantas vezes? Pessoas pedem oração, por favor, ora por mim, ora por um familiar meu, ora por alguém que está estudando a Bíblia. E nós esquecemos. Mas como diz o ditado no reino nós temos um ditado, que você não esquece, simplesmente não estava no seu coração. Simplesmente não é sua convicção, porque senão você lembraria, não é verdade? Mas eu olho aqui para o exemplo da igreja no primeiro século, para o exemplo desse milagre que aconteceu com Pedro. Isso me anima a ter essa convicção, que Deus age através das orações coletivas da igreja. Quando cada um de nós ora a Deus, e cada um de nós precisa orar, Deus, ele atende essas orações. Então, eu queria mais do que animar a igreja, eu queria nos chamar a nos arrepender dessa área, irmãos, com amor. E chamar a gente a ter uma cultura de orações coletivas na igreja. A gente tem um grupo da região. Por que não colocar orações todos os dias para a gente orar? Mas, por favor, a gente pode fazer uma lista. Então você copia a lista e vai colando na sequência. Eu não estou falando corrente, pelo amor de Deus, tá bom? A gente faz uma lista. Bom, a Bia vai fazer um modelo para a gente seguir, tá bom? E a gente segue esse modelo, beleza? Eu confio na sabedoria da Bia. Ainda que eu não falei com ela disso antes. Bom, mas obrigado, Bia. Isso é incrível. Então, tem que ser itens curtos, entende? Então, não pode ser um texto gigantesco. Melhor, a gente vai mandar as orações para alguém. A gente vai deixar alguém responsável pelas orações, a gente vai mandar para essas pessoas, e essa pessoa vai pôr no grupo, amém? E a Bia vai escolher essa pessoa, perfeito?
Então, na hora dos avisos que ela for dar, ela vai falar quem é a pessoa. Amém? Porque ela vai pensar nisso. Obrigado, Bia. Então, a Bia tem uma sabedoria incrível, tá bom? Então, a gente vai mandar para essa pessoa as orações, assim ela vai formatar e vai colocar no grupo uma mensagem só por dia, beleza? Cedo de manhã. E assim todos nós vamos poder orar todos os dias, coletivamente como igreja. Estão animados? Isso me anima, irmãos. E vamos terminar aqui, no versículo 12, vamos terminar esse trecho. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, exclamou: Pedro está à porta! Podia ter aberto a porta, né? Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. E igual quando você fica na porta da rap, né? Desesperado. Para alguém abrir a porta. Você vê alguém andando lá dentro e a pessoa passa. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele fazendo-lhe sinais para que se calassem. Descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Aqui vamos terminar o capítulo 12. Se você quiser ler o último trecho, fica para a reunião de líderes de bate-papo, que a gente vai ler lá, amém? Aqui Pedro sai da prisão. Você fica imaginando, nossa, alguém que estava preso tanto tempo, para onde ele vai? Ele tinha algumas opções, né? Talvez alguns de nós pensariam em comer, né? Ia estar com fome de estar na prisão. Talvez alguns de nós ia querer um banho. O que é bom, não deixa de ser bom. Mas Pedro, ele vai direto onde estava a igreja. Ele vai lá porque ele quer estar com os discípulos. Ele quer contar o que aconteceu. Ele quer estar em oração com os irmãos. Ele quer estar na missão. Então me inspira o coração de Pedro para a gente concluir aqui. A gente vive num mundo hoje que as pessoas têm perdido muita fé na igreja. E elas pensam que elas podem buscar Deus da casa delas, do quarto delas. O que não deixa de ser verdade por um lado, mas por outro lado, nós temos aprendido isso já no livro de Atos. Que a igreja é essencial para o cristianismo. Nós temos aprendido isso, na verdade, desde os princípios básicos, mas precisamos continuar lembrando disso, tornando isso uma convicção de novo e de novo e de novo, que a igreja é essencial para você e para mim, que nós precisamos da igreja, você precisa da igreja, como Pedro precisava também. Ainda sendo um apóstolo, ele entendia que ele precisava estar com a igreja. E que não basta ter compromisso com Deus, precisamos ter compromisso com a igreja também. Porque nós precisamos da igreja. A igreja é como um campo de refugiados. É quando a gente está numa guerra, a gente tem um break da guerra. Isso é igreja. Ainda na guerra da Ucrânia agora, você tem postos de refugiados. Lugares onde Rússia e Ucrânia, em acordo comum, decidem não atacar os refugiados que estão lá. Para quem está numa zona de guerra, e a gente não pode imaginar isso, isso é um alívio enorme. Esse é o alívio que a gente pode viver hoje na igreja, irmãos. É onde a gente pode recarregar as nossas energias espirituais. É onde podemos, talvez depois de uma semana difícil, sair daqui com ânimo pela palavra de Deus, pelas canções, pelo convívio com os irmãos. Por isso que a igreja é tão incrível. Amém? Então, em conclusão, hoje nós vimos 2 pontos para responder essa pergunta. O que a igreja precisa? A igreja, número 1, ela precisa de você. Cada discípulo é essencial para a igreja. E precisamos acreditar de todo o nosso coração nisso, irmãos. Mas outra coisa que a igreja precisa, que você entenda que você precisa da igreja também.
que nós precisamos estar aqui como irmãos. Nós precisamos estar aqui para quê? Estar em adoração ao nosso Deus. Nós estamos aqui na igreja para adorar a Deus. E nós precisamos disso. Amém? Eu espero que estejamos animados com Atos capítulo 12 e para Deus seja a glória. Amém. Amém. Obrigado, Vini. Para nos preparar para a ceia, vamos cantar uma canção.